Pronto, pessoal, chegou o momento da nossa unbox da nossa fonte, uma fonte Duex 500 watts 80 plus bronze. Chegou agora da Pichau, certo? Acabou de chegar aqui, tá tudo lacrado aqui ainda. Vamos fazer a nosso unboxing, certo? Olavo, mas para que você vai querer essa fonte? Para que você vai querer essa fonte? É para colocar naquela máquina, aquele computador que foi comprado na Pichau, lembra? Pronto. Olavo, mas aquele computador já vinha com fonte, vinha com a fonte TGT. Então para que você vai tirar a fonte que está lá e colocar essa fonte aqui? Pelo simples fato, o meu cunhado, né, que é o dono da máquina, ele vai querer posteriormente trocar aquela placa de vídeo, aquela placa GT740. Então se ele quiser trocar a placa de vídeo, ele já tem suporte. Essa fonte aqui, ele pode colocar uma 1050, uma 1070 Ti, né? Ele pode colocar uma GTX 1660 Super, né? E com essa fonte aqui vai ter esse suporte. Se ele deixar aquela fonte de 200 watts da TGT, vai ficar complicado. Então eu disse para ele para comprar uma fonte. Então ele comprou aqui e a gente vai colocar essa fonte aqui naquela máquina lá. Mas vamos para o unboxing dessa fonte Duex 80 plus bronze 500 watts. Pronto, pessoal, bora que bora. Vamos cortar isso aqui nesse plástico aqui, porque... Pronto, pessoal, tá aqui a nossa fonte Duex 500 watts 80 plus bronze, né? Tá aqui embalada aqui ainda. Vamos tirar aqui do plástico aqui, mostrar para vocês. Bora que bora. Vou tirar aqui da embalagem aqui do plástico. Tirar o plástico. Vem lacrado aqui também. Burro! Ei, mas é burro! Nunca vi uma pessoa burra desse jeito, cara! 2000 anos depois. Aqui, pessoal, a nossa fonte. Vem aqui o manual da Duex, né? Manual. Selo 80 plus bronze. Olha, pessoal, mais uma observação. Essa fonte, além de ter o selo 80 plus, ela também foi testada aqui pelo TecLab, né? Aprovado aqui pelo TecLab. É mais uma certificação que essa fonte vai ter, além do selo 80 plus, o selo do TecLab. Então, para falar a verdade, né? Se eu encontrar alguma fonte aí que não tenha sido testada pelo 80 plus, né? Não tenha certificação 80 plus, mas ela tenha certificação do TecLab, com certeza eu irei comprar. Nesse caso aqui, uma certificação dupla, testada pelo 80 plus e também pelo TecLab. Então você pode super confiar nessa fonte aqui. Não é à toa que eu indiquei aqui para o meu cunhado, para ele colocar na máquina dele, porque é uma fonte bem certificada, uma fonte boa e não vai ter dor de cabeça nem problemas. Certo? Aqui o manual. Vem a nossa fonte, que não é modular, né? E não é modular. Vocês verem aí, Duex 80 plus bronze. E liga, desliga. Entrada do cabo de força. E aqui é uma ventoinha, essas ventoinhas que a gente sempre encontra nas fontes, né? De, acredito que 120 milímetros. E aqui tem uns cabos, vou tirar aqui os cabos aqui para mostrar para vocês quais cabos que vem. E vem também um cabo de força. E também dois para apertar ali no, né, os conectores ali, os cabos ali dentro da... Isso aqui é muito interessante, porque as fontes que a gente percebe, nunca vem isso aqui não, que a gente compra. Eu nunca percebi vir com isso aqui não. Isso aqui é interessante. Pelo menos dá para você montar a sua máquina ali e você utilizar esses apertadores aqui ali dentro do, né, ali dentro da montagem ali do gabinete. Top demais isso aqui. Além também, pessoal, dos parafusos, certo? Tem uns parafusos aqui também. Agora eu vou mostrar para vocês aqui quais são os conectores aqui da fonte,
Só para vocês terem uma ideia, assim como eu mostrei da outra vez a Corsair, né? A CX650, vou mostrar aqui também. Beleza? Vamos lá. Eita, aqui vem cabo, hein, mano? Tem muitos cabos, muitos conectores. Esse aqui vocês já sabem, né? Que é o conector central aqui da placa-mãe, né? O outro conector vem aqui 3 Molex IDE, né? Que são para ventoinhas, né? Você já sabe que isso aqui liga ventoinha hoje, não utiliza mais para nada. Esses conectores eram para conectores de disco rígidos antigos, mas não se utiliza mais para isso, se utiliza para ventoinhas. Isso aqui agora, alimentação do SATA, né? Alimentação de disco rígido, de SSD, né? Isso aqui são alimentação. E tem mais alimentações aqui, certo? Tem 3 e tem 6, ou seja, você pode colocar um SSD e caso você queira pode colocar até 5 discos rígidos ou outros, sei lá, outros hardwares aí que precisam de alimentação, você pode colocar. Então tem 6 conectores aqui, 6 conectores. E aqui vem o da CPU. O que eu tô vendo aqui que tá aqui. Esse é o da CPU, hein, pessoal? Vem até aqui, ó, CPU. E agora aqui é da GPU, alimentação da GPU. PCI Express. Beleza? Tem 2 PCI Express. Um da CPU e 2 da PCI Express. Beleza? Então terminou os cabos. São esses cabos aqui da fonte do X, né? Fonte do X 500 watts Pulse, certo? Esse é o modelo Pulse. Modelo Pulse da DuX 80 Plus Bronze. Pronto, pessoal, esse foi o momento que eu vou fazer a substituição dessa fonte, uma fonte TGT 200 watts, e eu vou colocar essa DuX que vocês viram aí eu fazendo um unboxing. Mas por que, Olavo, você vai tirar essa TGT e colocar uma DuX com 500 watts, 80 Plus Bronze e selo TechLab? Por que você vai fazer isso? Porque posteriormente ele quer colocar uma placa de vídeo até mais robusta, porque nesse momento ele vai estar colocando uma GT 740. Então você que tem uma máquina dessa, né, e você vai querer colocar uma placa de vídeo, não deixe essa fonte que tem a chave seletora. Toda fonte que tem essa chave seletora, ela tem pouca potência, 200 watts, 350 watts no máximo, certo? Então, se você quiser colocar uma placa de vídeo, opte por tirar essa fonte que você tem aí e colocar uma fonte gamer com selo 80 Plus ou TechLab, beleza? Não deixe essa fonte, porque se você colocar uma placa de vídeo com essa fonte, você vai ter sérios problemas, porque essa fonte não vai suprir todos os componentes ali, todos os hardware. Então a máquina vai ficar desligando. Então o certo é tirar essa fonte e comprar outra. Foi o caso do meu cunhado, ele adquiriu essa máquina agora, mas depois veio a intenção dele de colocar uma placa de vídeo e eu pensei, tipo, é uma GT 740, pode até ser que vá suprir, provavelmente até supriria uma GT 740 nesse setup, mesmo que seja apenas 200 watts, mas fica ali no limite, não ficaria bom. Então eu disse, é melhor sobrar do que deixar no limite. Eu falei para ele, eu indiquei essa fonte do X, né? Essa fonte aí do X que vocês viram aí que eu acabei de fazer um unboxing. Fala pessoal, essa placa-mãe que vocês estão vendo é a placa-mãe em questão dessa máquina aí, que foi comprada na Pichau, certo? E vocês podem ver aí que o conector da CPU são 4 pinos, ok? Esse padrão aí que vocês estão vendo aí à sua direita da sua tela. Esse padrão de 4 pinos. Vamos supor que você compre uma fonte que o padrão é 8 pinos, tipo esse aqui. Esse é o nosso caso específico dessa DuX. Então, nesse padrão aqui de CPU, o padrão do conector da CPU, são 8 pinos e não 4. E aí, o que você vai fazer? Veja só, é bem fácil, bem simples, eu não expliquei no vídeo, mas é bem fácil. Basta você desacoplar os 4 conectores que está aí, nesse conector da CPU da fonte, e vai ficar dessa forma. Vai ficar assim. Depois de você desacoplar, basta você colocar um conector desse lá na CPU, onde está circulado ali, né?
Aquela parte que está circulada é a parte do conector do processador, beleza? Então, aquele conector ali alimenta o processador. Então, se vocês comprarem uma fonte que venha com esse padrão aqui, e você tenha uma placa-mãe aqui, como essa aqui, que o padrão é 4 pinos, não se desespere, fique tranquilo. Basta você desacoplar e vai ficar dessa forma, e você vai conectar ali no seu conector ali da sua placa-mãe e não vai ter problemas. Então, meus amigos, vamos falar aqui de custo-benefício. Olavo, essa fonte é um bom custo-benefício? É excelente, meu amigo. Excelente custo-benefício. Vamos analisar a média de preços de uma fonte boa. R$500. Então, você comprando uma fonte dessa, boa, barata, por R$290, mesmo que seja R$300, é um excelente custo-benefício. A média aí é R$500. Então, se você encontra uma fonte dessa, e além do mais, com selo TecLab, selo 80 Plus TecLab, aprovado e certificado pelo laboratório da TecLab, e também aprovado também pelo 80 Plus, selo 80 Plus bronze. Então, não tem o que questionar. Eu já tive uma fonte do X, não era essa fonte gamer, era fonte chaveada. E ela durou bastante, eu acredito que eu ainda tenho essa fonte. Acredito, então, certeza que eu tenho. Certeza que eu tenho. Eu tenho uma caixa que tem alguns componentes eletrônicos ali, como processador, memória, e ela deve estar por lá porque eu deixei ela lá, desmontei o computador e ela está por ali, mas ela não está funcionando. A última vez, há 2 anos atrás, quando eu encontrei ela estava funcionando. Então é provável, com certeza. Olha que eu fiquei com ela 4 anos, a fonte do X, e pelo simples fato de tirar ela e colocar uma gamer, então não utilizei mais ela. Mas ela tá funcionando ainda, certeza. Por volta de 2 anos que ela tá ali jogada, mas ela tá funcionando, claro. Mas eu utilizei ela durante 4 anos. Então a do X é uma marca que eu aprovo, né? Então a gente vai pegando confiança nas fabricantes. A gente vai comprando alguns componentes de algumas marcas e vai tendo confiança. É assim que a gente vai tendo confiança, porque se você compra de uma marca e você tem uma péssima experiência, tipo, compra com 2, 3 dias dá problema, ou 1 mês, 2 meses, 3 meses dá problema, você tem uma péssima experiência e você, infelizmente, você não vai comprar mais porque ficou aquilo negativo, né? E outra coisa a dizer aqui para vocês, pessoal. Eu não gosto de montar nada de máquina, computador à noite. Nesse dia aí eu tava montando à noite. E pense que eu fico estressado, porque é algo que complica muito, do jeito que eu coloquei aí. Complica demais quando você tá montando uma máquina ou colocando um componente à noite, porque não dá, tem que colocar a luminária ali, ó. E eu também não tô com a vista 100%, e aí complica mais ainda. Eu gosto de fazer isso de dia. Só que o meu cunhado queria montar à noite e a gente foi montar à noite, não teve problema. Mas é isso, né? Fazer o quê, né? A gente monta qualquer momento, qualquer horário, mesmo gostando ou não gostando. Outro ponto positivo aí para a fonte do X são esses apertadores aí que eu achei da hora demais, né? Inclusive, eu acredito que as outras fabricantes também têm que aderir isso aí. Eu achei da hora para a gente organizar ali, né? Eu acredito que todo técnico deve ter esses apertadores, mas vai que não tenha. Nem todas as vezes os técnicos que vão estar comprando fonte. Às vezes uma pessoa qualquer, um usuário, um consumidor normal, e não vai ter esses apertadores em casa. Então, se as fontes colocarem, vai ser da hora demais. Então eu não tive problema aí para organizar, coloquei o apertador aí, coloquei no cantinho e foi da hora demais. Então nesse ponto aí, mais outro ponto positivo para a do X, né? Porque eu tinha esses apertadores aqui, eu tenho esses apertadores aqui. Só que vamos supor que eu não tivesse, né? Eu ia ter que fazer o quê? Já vi fabricantes colocar uma liga, falando sério, mas uma liga não fica tão interessante, né? Claro que aquela liga não é para colocar ali na montagem dentro do gabinete, apenas ali para ficar ali juntinho ali os conectores.
né? Mas eu acredito que pode até ter pessoas que colocam essa liga dentro, não fica tão interessante. O interessante é colocar esses apertadores aqui para organizar ali o setup ali, o bonitinho, vai ficar certinho. Concorda comigo? Então, é isso aí. Já montei aí, né? Tudo certinho. Agora a gente vai ver o resultado aí, se vai ligar, se não vai ligar, será que vai dar vídeo, se não vai dar vídeo. E vamos lá, vamos ver se vai realmente ligar mesmo de boa ou não, né? Ali foi todo montado direitinho ali, colocado o conector da CPU, colocado o conector do SSD, alimentação da placa mãe, tudo certinho, tudo bonitinho. Vamos colocar ali o conector VGA, né? VGA, os conectores USB também, né? E o conector de alimentação ali da fonte ali, né? A energia, né? Então é um ótimo custo-benefício essa fonte, nada de falar, de dizer ponto negativo sobre a fonte, só pontos positivos. E em breve eu estarei também comprando uma fonte do X dessa aqui para outra máquina aqui que eu vou ter futuramente, né? Mas vamos ver se vai dar vídeo aí, né? Vamos apertar o botão aí, né? Vamos dar o... Olavo, por que você não está colocando o som da hora da montagem? O que vocês estavam falando na hora? Pronto, pessoal, ó, deu certinho aí. Então aí, pessoal, já estamos com a fonte aqui, certo? A fonte agora de 500 watts da Duex, certo? E é isso aí, pessoal, né? O que vocês acharam aí desse unboxing aí, junto com essa montagem da fonte aí? Aliás, tirei a fonte da TGT e coloquei a fonte Duex de 500 watts, 80 plus bronze. É isso aí, tudo certinho. Já no ponto aqui de colocar já a GPU, a placa de vídeo. É isso aí, bora que bora. Espero que vocês tenham gostado do unboxing e instalação da nossa fonte Duex, né? Olavo, por que não colocou o áudio ali da hora da montagem? Porque não tem áudio nenhum para colocar ali. Ali é só a montagem normal ali, não tem o que colocar o áudio daquela montagem, né? Por isso que eu achei mais interessante colocar um áudio gravado meu ali falando das especificações, né? Custo-benefício. Era bem mais enriquecedor pro vídeo de que ficar falando sobre pega esse parafuso aqui, faz isso, não sei o que. Não fica legal. Então, eu achei mais interessante colocar dessa forma. E vocês sabem que eu tenho uma dificuldade imensa de montar e gravar. Então, esse foi a primeira vez que eu fiz isso, né? Mas eu não estava gravando, né? Eu tinha um cameraman nessa semana, que era o meu cunhado. Então, quando tem alguém gravando, um cameraman, fica top demais, entendeu? Porque não dá para mim montar e gravar ao mesmo tempo. Como que eu com uma mão vou montar um computador ali e com a outra mão, com a câmera, vou segurar para gravar? Não tem condições. Essa semana eu tive o meu cameraman aí, que foi o meu amigo Fábio, inclusive, se ele estiver assistindo aí, muito obrigado, Fábio, pela gravação, ficou top demais. E eu vou tentar nos próximos unboxing de instalação, ele está aqui para gravar também, para me ajudar. E é por isso que muitas das vezes eu não gravo a montagem, né? Não tem muito sentido eu gravar com a mão e montar com a outra, entendeu? Né? Seria interessante eu ter um capacete com uma câmera, né? Tem pessoas que utilizam, então em breve aí provavelmente eu vou adquirir um capacete com uma câmera, que assim eu vou instalando e mostrando as especificações aí para as pessoas aí, para ficar mais interessante o nosso vídeo e até o aprendizado de quem ainda não conhece um pouco ali sobre montagem de computadores. Valeu, pessoal, muito obrigado. Se você ainda não for inscrito no canal, se inscreva, ativa o sininho. Se tiver um botão hypar e você queira me ajudar hypando esse vídeo, clica no botão hypar, beleza? Então é isso aí, pessoal, até o próximo vídeo ou próxima live. Tchau, fui!